de ti. Oh, meu Jesus, quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faça de novo. eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Você conhece aquela... Os guerreiros se preparam? Vamos tocar? Vamos preparar. Nós somos guerreiros. É muito bom cantar, louvar o Senhor. Às vezes quando não está alto, tem bateria? Vem bateria. Os guerreiros se preparam. E tem que botar a letra. Amém, queridos? Há muito tempo, né? Eu vou ficar aqui, vou cantar um pouquinho, vou atrapalhar um pouquinho. Vamos, baterista? Os guerreiros Se preparem de guerra. é Jesus O capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em por lutar. Será que a vitória alcança? Agora todo mundo. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não se vê como falou, batem contra o mar. Podes tu ficar dormindo, tempo vacilante, quando ataca o povo a peleia. Eu quero estar com Cristo, na luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vacile. Hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha quando o fogo inflama e peleja o vinho tentador. Eu quero com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente encontrar, até que eu possa ver a glória, tragando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda. Pode falar, a peleja é tremenda, na mais rendida.
mas são poucos soldados para batalhar. Ó, vem libertar os pobres, almas oprimidas, de quem furioso se queirar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente encontrar, até que eu possa ver na glória, acendendo na vitória, onde Deus me coroa. Coroa de glória para todos nós, aleluia. É coroa de glória da vitória de Cristo, é a ressurreição, é a nossa vida com Jesus para sempre, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus, amém? Vamos estar orando mais uma vez, colocando diante de Deus, pedir para a nossa Rosilene estar orando aí de trás, para a gente ter uma aula mais uma vez abençoada em nome de Jesus, um estudo bíblico. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, amados, amém? O nome desse estudo que eu passei hoje, pode botar, tá, Tiago? Se chama Qual é a régua da salvação? Essa palavra eu tenho visto no meu, da minha, ultimamente assim, né? Se a régua está alta, se a régua está baixa, quanto mais a régua está alta, né? A gente tem que se aproximar perto dela. Então, qual é a régua da salvação? Ela é alta, ela é baixa? Então eu estava tirando alguns textos e estudando sobre isso, perguntando para Deus, para falar para vocês, e que eu, pessoalmente como pastor da igreja, eu quero botar essa régua lá em cima, porque quem sabe quem vai ser salvo? Aquele que aceitou Jesus, salvou, está salvo, está, né? A gente, se crê em Jesus Cristo, se confessar o nome de Jesus e crer do seu coração, você está salvo. Isso é Romanos capítulo 10, versículo 9. Mas será que é somente isso? Nós temos uma caminhada, é um processo. E tem outro texto que já diz, se perseverar até o fim. Então, o que eu quero da igreja? O que eu quero passar para a igreja? O que eu quero? Colocar uma régua alta. Que quanto mais alto for essa régua, mais a gente vai chegar próximo daquilo que Deus quer. Talvez a gente não chegue lá, mas chega próximo, assim, aonde Deus quer. E com certeza Ele vai nos salvar, né? Quem salva é Jesus. Então a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Quando você tem certeza de alguma coisa, quando você busca esta coisa, repete comigo. Quando eu tenho certeza, quando eu busco essa certeza. Como é que eu vou buscar essa certeza? A certeza é a fé, não é isso? A fé daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer. Então, essa fé é que agrada a Deus, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que buscar essa certeza da fé, né? Isso é muito importante. Então, eu achei muito importante a igreja ter essa certeza, trazer isso. E uma outra coisa que Deus falou comigo aqui nos louvores, que eu estava louvando, independente, amados, do que você esteja passando, do que você esteja sentindo, de onde, você só sabe, vocês estão na casa do Senhor, o caminho é Jesus Cristo, a verdade é Jesus. O que nós temos que buscar? Deus. E quando a gente busca Deus, irmão,
É assim, ó. Eu estou aqui, fazendo isso, a gente se aproxima do porque Deus é um só. Não existe outro. Amém? Só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Então, um canto mais. Não conseguiu, não, Tiago? Está quase. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é: procurarei manter esta régua alta, bem alta, para que ninguém se surpreenda no final de sua caminhada cristã. Amados, como diz esse louvor que nós louvamos, a luta é constante, a guerra é constante, e eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu tenho que querer o bem do meu próximo que eu quero para mim mesmo. Isso é Jesus que falou: ame a Deus sobre todas as coisas, independente de qualquer dificuldade, de problema, de luta, né? Qual é? Não, eu quero estar buscando o Senhor, eu quero estar crendo que eu quero amar a Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, com toda a minha direção, como diz Jesus. É os 2 mandamentos que Jesus deixou: e amar o teu próximo. Quando você ama o teu próximo, os outros mandamentos, você não vai roubar teu próximo, não vai cobiçar a mulher do teu próximo, você não vai fazer nada com o teu próximo, você não vai querer mal do teu próximo. Então, amar Deus e amar o próximo é praticamente todos os mandamentos que estavam na... Por isso que Jesus Cristo veio mudar e aumentar a régua também. Porque a régua agora não é só cumprir mandamento, a régua agora é manter a comunhão com Cristo todos os dias. Amém, querido? Se eu tiver qualquer dúvida, vocês podem me trazer aqui. Então, qual é a regra? Gostei bonito que você botou ali no princípio. Quem era que você botou? Botou o pastor. Qual é a regra da salvação? Pode passar. Qual é a regra da salvação? Procurarei, como eu já falei, procurarei esta régua bem alta para que ninguém se surpreenda no final de sua caminhada cristã. O que significa colocar uma régua alta? É igual um treinamento, quando Paulo fala do atleta, no capítulo 9, se não me engano, ele fala 15 ou 9, não lembro agora. Eu não peguei esse texto, não está no meu script. Ele fala o quê? Como que um atleta quer alcançar a coroa de uma competição? Treinando todos os dias. Amém ou não amém, amados? Ele fala sobre isso. Nós temos que ser como um atleta, buscando cada vez mais. O que um atleta faz hoje em dia? Hoje eu tenho minha filha que é atleta, eu fico absurdamente, meu Deus do céu, uma coisa, tem que correr com um chumbo na perna, para poder a perna, quando você correr sem o chumbo, você vai correr mais. Você tem que vir e verificar todos os ligamentos, você tem que tomar esses remédios aí, suplementos, tem que fortalecer toda a sua flora intestinal, toda a alimentação é diferente. É uma coisa absurda para uma pessoa conseguir uma coroa corruptível, como diz Paulo. E nós também temos que fazer essa régua alta para a nossa salvação. Amém, queridos? Então, vamos ver alguns versículos, eu não vou pegar todos, mas algumas coisas que eu coloquei. Pode passar. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Primeiro versículo que eu coloquei esse, é um versículo que eu repito várias vezes aqui, e continuarei repetindo porque é uma coisa que é fundamental. Se a gente tem Jesus só para ser bem sucedido nesta vida, somos infelizes. Né? Principalmente jovens, é fundamental. Porque eu não queria, talvez, quando eu fui jovem, eu não pensava assim. Eu pensava que dormir era morrer. Eu estava até falando de dormir, né? Dormir para mim era morrer. Porque eu queria virar as noites. Eu virava a noite, eu ficava em tudo. Eu procurava todos os lugares que eu podia ir para poder farrear, eu ia. Então, para dormir era morrer, eu falava mesmo. Quando eu chegava em casa de manhã, às vezes, já em uma virada de noite, chegava um carro lá, me chamava, vamos para a Cachoeira do Macacu, que lá tem não sei o quê. Aí eu lavava o rosto, botava, entrava no carro, e dormia no carro até lá, e ficava e começava lá tudo de novo. Era uma coisa absurda que eu pensava da minha vida. Mas eu estava me desgastando, acabando, e ia alcançar o quê? Nada. Até que um dia, um irmão chegou para mim e falou assim, que falou para mim, sentou do meu lado e falou assim,
quem é o seu melhor amigo. E eu falei, que bobeira, não te conheço, não sei quem é você, não sei o quê, mas não esqueço até hoje. Como é importante você conhecer Jesus e falar desse Jesus. E quando eu sabia que ele era o filho do rapaz lá do bar lá da esquina e que ele era um ex-drogado. Só isso que eu sabia, que ele pegou um ônibus comigo, sentou no último banco comigo, eu falei assim, não quero saber não, nem vou te dizer. Não, porque o meu amigo, ele falou, é Jesus. Aí ele falou com aquela palavra forte, eu falei, meu Deus, ficou por ali mesmo, nem esquentei a cabeça, virei. E a outra pessoa foi o irmão Valmir, que já faleceu há pouco tempo, faleceu ano passado, que chegou para mim e falou para mim assim, num dia que eu estava com a cabeça mesmo, o dia que você se converter, você vai ver o que aconteceu dentro de você. Você vai entender o que eu estou falando agora. E você vai ter um testemunho para o resto da sua vida. Isso nunca me esqueci. Ele esqueceu. Há pessoas que falam, esquece. Ele esqueceu. Eu cheguei e falei com ele, você lembra, Almir? Não, não lembro, não. Eu falei, você não vai lembrar mesmo, porque quantas vezes você já falou isso, talvez para muitas pessoas, de outra forma, mas foi Deus que usou você. E a gente não sabe. Como é importante você falar para uma pessoa, mesmo você estando mal, mas se uma pessoa encosta em você, ame essa pessoa e fale de Jesus para ela. Mesmo que você receba uma resposta. Eu estava, essa semana passada, ali no Capelli, minha esposa entrou ali naquele negócio de Capelli, é uma loja de cosméticos, era de coisas. Eu vi uma senhora, uma senhora lá de fora, assim, falei, rapaz, Deus falou, fala com ela. Ela vai me responder. Mal. Pode até me responder. Eu falei assim, eu quero te dizer, você não se esqueça que os problemas que você está passando agora, as lutas que você está passando, se você entregar na mão de Jesus, você vai ver como você vai mudar de vida. Ah, tá. Nem esquentou a cabeça. Mas como aconteceu comigo, eu sei que acontece com outra pessoa. Daqui a mais tarde, essa ressoada, a palavra não vai voltar vazia. Diz a palavra de Deus em Isaías 55. Então eu quero ajudar as pessoas, eu quero salvar as pessoas. Eu vou continuar não sendo pastor aqui, sendo servo de Deus aqui e lá fora. Então, irmãos, é fundamental a gente entender que a nossa esperança não se limita apenas a essa vida. Isso é interesse próprio. Eu vi um pastor falando uma coisa que não tem nada a ver com, com o que eu vou falar aqui, que eu estou pregando aqui. Um pastor falou assim, você usa, o que você usa tatuagem? Fala da tatuagem. Ele falou assim, tatuagem para mim é igual um muro pichado. Pichado. Eu fiquei pensando assim, pichado. Aí eu acrescentei uma coisa. É como se fosse um muro que não é seu, que você picha. Porque o corpo que você tem foi Deus que te deu. Mesmo que tenha sido teu pai que semeou, que foi a fecundação que fez, mas o homem não tem capacidade de colocar todo o tecido que está sobre você. Se você for pichar, você está tatuando, está pichando, como fala mesmo no mundo, pichar essas paredes todas de qualquer jeito, uma coisa que não é sua, botar um monte de... É sujar aquilo que Deus te deu. Voltando aqui, nós temos que entender que a nossa vida é de Deus e vai voltar para Deus. Então nós temos que corresponder a isso. Não somente aqui a gente... Não, mas temos que viver para essa régua que eu estou traçando, que Jesus já traçou para você e para mim, que é a régua da salvação. Continuando. Somos 24. Então virá o fim. Mesmo Coríntios 15, 24, tá? 1 Coríntios 15. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai. Quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é Você encara a morte como sua inimiga?
É interessante, né? Encarar como o nosso inimigo, é um inimigo mesmo. Quando Jesus viu a morte de Lázaro, ele chorou, porque a morte é o inimigo nosso. Nós vamos vencer a morte, e ela será destruída, e não haverá mais morte. Esse mundo todinho que está aqui, amado, é como se fosse um papel desenhado que ele pode fazer assim, ó, e apagar tudo, os mares, tudo, para ver o tamanho do Deus que você serve. E ele teve misericórdia de nós, como diz a parábola das bodas, como diz outras parábolas, que ele separou o filho dele para salvar você, o primogênito dele. Então, é fundamental que a gente entenda que vai vir no fim. O reino de Deus vai se postar, vai tomar a frente, e nós vamos ser julgados por ele. Não estou dizendo que você não vai jovem, não vai servir, não vai brincar, não vai tomar um banho de praia, não vai comer isso, não vai comer coisa. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas o primeiro passo seu, no seu coração, é a sua salvação. E a sua salvação vem pelas suas atitudes, pela sua maneira de ser. Como foi orado aqui de manhã, estava participando um pedaço, né? Então, o reino de Deus e Pai, quando houver destruído tudo, todo principado, potestade e poder, quando não tiver mais demônio, os anjos caídos vão ser destruídos, aí sim, é necessário que ele reine até que ponha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo será a morte. E o 32, se como homem, aí Paulo falando dele, eu lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Sem nexo, né? Como é que pode a gente viver, Deus criar você e eu, num mundo onde a gente vai comer, beber, dormir, se divertir, e morrer e acabar? Deus não fez isso para você, nem para mim. É por isso que a gente está junto aqui, para que nós possamos ser salvos e cada vez mais buscar esse amor de Deus no nosso coração e na nossa vida, para nos aproximarmos cada vez mais, né? Então, se como homem lutei, os mortos comemos e morreremos. De 33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso parece até frase do mundo, mas é bíblico. Isso é Salmo número 1. Não andei em roda de escarnecedor, não sente em mesa de pecador, não ande com essas pessoas, porque essas pessoas vão contaminar aquilo de mais valor que você tem, que é a sua mente. A sua mente é que produz tudo isso. A gente pensa que é o coração. O coração é simbólico, a mente é um canal de absorção. É um canal que nós temos, que Deus quer fazer puro. A sua consciência, como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo fala sobre isso. Então, amados, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. O que ele quer dizer com isso? O que Paulo está trazendo isso aqui para Jó? Ele traz uma palavra, amados, de exortação. Exortação, como eu sempre falo, é chamar você ex-orto. Orto é colografia correta, caligrafia. Chamar você para o caminho. Então, ele quer trazer a gente para próximo dele, para perto da presença dele, com bons costumes. E para isso nós precisamos andar com pessoas que vão trazer para a gente bons costumes, que vão trazer para a gente uma visão melhor do que Deus quer para a nossa vida, e não pessoas que nos afastem de Deus, né? Como eu vivia antigamente, como eu falei aqui. Pode passar Hebreus 12, 14. Eu achei interessante que vocês estavam orando tanto por santificação aqui de manhã, e eu botei que salvação e santidade é aquilo que está dentro, o pacote de salvação, ou seja, o processo de salvação, ele está na santificação. Você viu a primeira parte do degrau, como ele é alto? Primeiro, você não pode amar esse mundo, né? Pode variar um pouquinho, botar a Bíblia também, que eu lembro de alguns versículos aqui. 1 João capítulo 2, 15.
que acontece? Essa régua, ela está pautada em primeira coisa: não ame este mundo e nem os desejos que esse mundo tem de você. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, mas eu não posso amar a natureza? Tem gente que já chama Deus de mãe natureza, a natureza de Deus. Não, isso aí foi tudo para você, mas você não pode querer que este mundo, o amor do Pai não está no mundo. O amor do Pai é diferente. O amor do Pai está dentro de você através do Filho que Ele deu para você quando aceitou Jesus, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois as outras coisas vão ser acrescentadas. O mundo está aí para você viver, mas ele nunca vai ser o Senhor da sua vida, né? Se alguém amar o mundo, aí bota para mim também Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4:4. Gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia com que você está vindo aqui na igreja por causa dela. Então, isso faz com que a gente se afaste de Deus. Amém? Bota para mim 1 João 2,16 agora. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, há os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí ele está justificando por que você não deve amar o mundo. Tem pessoas que amam o mundo que estão lá, você vê pessoas querendo poder, querendo sucesso, querendo estar no topo, e não importa quem está atrapalhando ele quer passar por cima. A gente não deve passar por cima de ninguém, e nem das autoridades, nós temos que estar sempre com essa visão, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode passar para mim o texto que eu botei? Amém, queridos. Então vocês veem que essa régua ela está pautada. O mundo é um anteparo para você. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aí eu quero falar da santificação também. O que é santo? Santo é ser separado para Deus. Se separa para Deus, fica com Deus, que Ele com certeza vai ouvir você, né? Em Hebreus também ele fala que você deve, ou seja, se você amar a Deus, se você não tiver fé, fugiu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Buscar o quê? A separação para ele, a santificação. Eu não estou falando que você vai ser um nerd, totalmente nerd, não, você vai ser uma pessoa que vai ter uma ação e está sempre querendo fazer e andar com os bons costumes. Pode passar. Mateus 7, 21, 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que está à vontade do meu Pai, que está no céu. Olha só, continua, deixa aí que eu vou. Então, outra régua que traz, eu vou falar mais de santificação, tá? Não adianta só você ser separado para Deus só da boca para fora, né? Se converter só das suas vestes, como diz Joel. Não adianta você chegar e fazer coisas aparentes que vão demonstrar que você tem Deus para o mundo. Não. Eu não sou melhor do que ninguém, amados. Nem você é, nem eu, nem ninguém é. Todos nós somos iguais. E o julgamento de Deus é perfeito. Então ele diz no versículo 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Eu vejo isso, amados, que até dentro da igreja, a gente pode estar na igreja 40 anos e não ser salvo. Então, a minha preocupação é botar uma régua bem alta, como eu falei, para a gente poder não amar o mundo, que a gente possa ter certeza da nossa salvação, certeza que a fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus, e também
que a gente possa ter noção que não basta estar só na igreja. Não basta estar na igreja. A igreja, ela faz parte de um processo. Estar na igreja, você deve congregar, porque aqui você recebe uma palavra como essa, para você se separar para Deus, para você estar na presença de Deus. Eu tenho pregado muito isso, sobre a respeito de você fazer as obras de Deus. Porque fazendo a obra de Deus, amado, é uma coisa que te fortalece muito. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, quando você ganha uma vida para Jesus, quando você discipula uma pessoa para Jesus, você vê os problemas da pessoa e você vê os seus problemas também como espelho. Muitas vezes a pessoa chega para você, fala um monte de coisa e fala: meu Deus do céu, eu sou assim. E eu preciso mudar. Entendeu? Vamos lá, mas muitos daqueles vão dizer: Senhor, Senhor, tá. E em meu nome expulsamos demônios. Quem pode expulsar demônio? Só aquele que tem Jesus, que conhece a Jesus, que sabe. Eu lembro uma vez que eu tive uma doença, e toda vez que eu fazia vestibular, eu ficava doente. Eu não era cristão. Minha mãe era espírita. De repente, uma pessoa senta no sofá do lado da minha casa. Essa pessoa tinha sofrido um acidente de carro, quase morreu, mas quase morreu mesmo. Carlinhos começou a cuspir no chão e pedir marafo. Cuspindo, quero charuto, quero marafo, quero charuto, quero marafo. Eu não conhecia nada, nunca tinha visto isso na minha vida. O que eu coloco com essa mão eu tiro com essa, o que eu coloco com essa mão eu tiro com essa, do meu lado. Eu deitado na cama, não podia levantar, chamei minha mãe. Minha mãe fez um ritualzinho dela lá de espiritismo, chamou uma entidade para ela e pegou para aquela entidade e falou assim: esse terreiro aqui é meu, vai para o seu, aqui quem manda sou eu, como se fosse assim. Eu fiquei sem entender nada. E que pode isso? O que quer dizer isso? Que o reino das trevas, como diz ali que Deus vai matar todo principado e potestade, eles têm hierarquias e territórios. Depois eu li vários livros para poder, depois que eu me converti, vários livros para poder estudar isso, principalmente da Neuza Tioca. Ela me explica muito bem sobre isso, sobre territórios, sobre regiões celestiais. Tem um livro também que eu acho muito, para mim, um best-seller do Frank Peretti, Este Mundo Tenebroso 1 e 2. O 1, então, é mais, só basta ler o 1, tem 419 páginas. Mas você ora antes de ler, porque esse livro te diz o reino espiritual. Ele vai te dizer como funcionam os anjos, o que significa um mendigo na rua, sobre territórios, sobre você pegar um mendigo desse, levar para dentro da sua casa. Eu já levei, entendeu? E isso tudo é uma experiência que eu já tive. Não quero passar para ninguém, para você ter experiência. Você lê, você vai entender. E aconteceu comigo. Mas a minha mãe não expulsou o demônio. Quem expulsa os demônios somos nós. A gente expulsa o demônio da pessoa, não para ele continuar com a pessoa no outro lugar, no território dele. A gente expulsa o demônio para trabalhar nessa pessoa e que essa pessoa tenha um Senhor dentro dela, que se chama Jesus. Amém? Parece complicado, qualquer coisa eu posso parar de perguntar, que eu falo mais, que eu já andei nesse território aí. Fala mais alto, eu não estou. O que explicou o que significa? O mendigo na rua que eu trouxe para dentro de casa. Eu trouxe para dentro de casa porque eu achei que eu expulsei os demônios dele na rua, né? E quando eu expulsei os demônios dele na rua, ele falou assim: eu sou uma pessoa que sou casado, tenho esposa, tenho filhos, quero voltar para minha família. Aí levamos ele para casa, eu e meu irmão, cuidamos dele, ele ficou morando lá um tempo, até voltar para a casa dele, entendeu? Mas a gente sabia que ele não estava ainda totalmente liberto, tá? Aí nós tratamos dele, cuidamos dele, levamos ele para a igreja, ficou na igreja um bom período,
Só um minuto, só de encerrar a pergunta. Ficamos com ele lá um período na igreja. De um dia, aí apareceu outro. Nós levamos o outro também para cá lá. Ficamos cuidando dele, né? Aí a pessoa pensa, pô, pastor, você tem... Eu gosto, eu queria... Um dos sonhos meu é que a gente construiu um lugar de abrigo de mendigos. É muito difícil, porque é uma caixa de demônio muito grande. Porque não se tira um demônio, você não expulsa o demônio quando está a pessoa. Aí o que aconteceu? A pessoa, um dia ele sumiu, foi embora. Aí nós ficamos procurando, voltamos lá pelo mesmo lugar, no Campo São Bento, estava ele lá mendigando lá de novo. É um domínio espiritual. Quer entender o que eu falei? Você queria ver a história como assim? Não expulsei o demônio. Nós expulsamos um demônio ou 2 demônios. Mas se a pessoa não fizer a parte dela, esse demônio não sai. A Bíblia diz que se a pessoa não se libertar, deixar a casa vazia, sem um domínio de um senhor, volta mais 7 demônios. Piores do que o primeiro estado do primeiro. Deu para entender ou não? Ah, pastor, você não foi suficiente. Não, depende tudo da pessoa que está ali. Se a pessoa está na prostituição, você expulsa os demônios de pombagira cigana, pombagira da estrada, etc, etc, etc. Então, a pessoa chega, fica liberta ali na hora. Os demônios vão embora. Mas eles ficam esperando, porque o diabo, a hierarquia é assim, o diabo vai cobrar, você perdeu uma pessoa, como se fosse assim, que negócio você fez besteira? Ele vai apanhar. Isso eu estou conjecturando, tá, mano? Ele vai apanhar lá, porque ele tem que voltar para a casa dele, que ele estava muito bem ali, ele estava atrapalhando outras vidas a aceitar Jesus, ele faz um monte de coisa. Uma pessoa que está endemoniada é um antiparo, é um inimigo. Está ali dentro da pessoa. O diabo usa as pessoas. E o que aconteceu? A pessoa tem que ser liberta totalmente, mas ele tem que fazer a parte dele. Se ele aceitar, se arrepender dos seus pecados, Jesus entrar, aí Jesus se torna Senhor dele. Aí o diabo não pode mais voltar. A casa já está ocupada. Amém? Por isso que nós somos casa de Cristo. 1 Hebreus capítulo 3, 6, que eu boto sempre aqui no versículo. É muito importante saber que você tem Jesus dentro de você e que eu já preguei uma vez aqui, a sua casa tem que ser como a de Marta, Maria e Lázaro. Uma casa onde Jesus ia para Jerusalém, parava em Betânia, entrava na casa, simbolizando casa espiritual, porque era uma casa que tinha trabalho com Marta. Marta era trabalhadora. Marta queria hospedar as pessoas. Marta chamava para hospedar. Mas tinha também Lázaro, que era o representante, o sacerdote daquela casa, que era amado por todos e amado na comunidade. E tinha Maria, que era adoradora. Então, todos esses aspectos têm que estar dentro de mim. Adoração, respeito, trabalho, bons costumes, para que Jesus possa se sentir bem dentro da minha casa. Nunca ter mentira, que o pai da mentira é o diabo, né? Então, isso atrai coisas ruins. Então, a gente cuida desse Jesus, para que no dia da redenção, no dia que nós formos partir, esse Jesus esteja dentro de nós. Mas, vamos lá, se quiser mais alguma coisa, se ele ficou, vá. Não, eu quero explicar, que estou explicando para todo mundo. Tá, ele também pediu ali. Tá? Fala você, quer falar? Aconteceu que ele foi, mas ele resolveu voltar. Porque a força maior dos inimigos vai pressionando. Você conhece aquela pessoa, aquela brincadeira que eu faço sempre, que de cima do muro, é uma piada, em cima do muro. Eu falo sempre porque é real, é muito importante. Se eu estou em cima do muro, poxa, pastor, aquele pessoal ali que é crente fica me chamando para ir para lá toda hora, o diabo não fala nada. Se você está em cima do muro, esse muro é do diabo. Você fica em cima do muro. Você tem que ter uma posição em Cristo. As pessoas estão te chamando para vir para Jesus, eu estou em cima do muro, eu não tomei uma posição ainda, então o diabo tem acesso. A casa está vazia. E de alguma forma ele está conduzindo a pessoa com opressão e encaminhando a pessoa para o caminho errado, para que ela não aceite. Só é salvo quem tem Jesus dentro de si. Pergunta, Gabriel. Qual é o significado do mendigo nesse livro? Oi? Qual o significado do mendigo nesse livro? Qual é o significado do mendigo? Você vai ver que o mendigo lá no livro, a pessoa que escreve o livro, ele vê o mundo espiritual por trás do mendigo.
Aí ele vê as garras do demônio agarrada no pescoço, agarrado na pessoa atrás, todo em cima. Você vê a pessoa toda cheia de demônios. Essa é a explicação que tem lá nesse livro, entendeu? Você vê o lado espiritual, que o mendigo não está só sujo, andrajoso, ele está ali cheio de demônios. Essa é a visão espiritual do livro. Então, o mendigo, no caso, seria um homem que não tem casa. Tipo, não tem o Espírito Santo dentro dele e habita só trevas. É isso. A questão de habitar dentro dele é muito subjetiva, é muito difícil, porque você não tem uma fotografia real de uma pessoa que mora dentro de você. Nem Freud, nem Jung, nem ninguém vai explicar isso. Ele mora. Agora, o Espírito Santo habita dentro de nós. Um pastor, um teólogo, eu já vi falar que quando essas pessoas chegam a este ponto de mendigar, de ficar na rua, da sujeira, aí bota esses demônios, também é tudo nominal, Maria Mulambo, essas coisas, tudo são entidades, são denominativas de que a pessoa está suja, está andrajosa, gosta de... Isso parece que a pessoa já está, a alma dele já está tomada por demônio. É praticamente por aí o que você falou. Não tem o Espírito Santo e a casa dele está cheia de demônios. Dentro dele está cheio de demônio que não deixa ele sair daquele estado que ele está. Deu para entender? Respondi? Então, a minha pergunta era mais ou menos isso aí que o Gabriel falou. Porque o senhor citou que há um perigo, que o homem que escreveu o livro disse que há um perigo da gente levar um mendigo para a nossa casa. Então, o perigo é esse. Não, ele não falou, o livro não escreve que sou o perigo de levar você mendigo de casa. O livro então, não diz, não. O não, livro então não fala isso. Foi uma palavra sua. Foi então, uma palavra minha. Esse é o perigo. É um risco de você levar um mendigo. Porque é o que está levando para dentro de casa. É muito arriscado. Por isso, às vezes a gente quer fazer o bem. O coração nosso está cheio de alegria. Eu já vi, isso eu vi, meus olhos, que um demônio chegou para uma pessoa e falou assim: para de me perturbar. Uma pessoa do mundo, mendigo, para de me perturbar, senão eu saio daqui e entro em você. E entrou. O cara foi para o hospício, foi para o Jurujuba. O que é o perigo? Você não está preparado, você não vai tentar fazer coisas que possam te... Entendeu? Não é brincar de demônio, de expulsar demônio, de fazer essas coisas e tal. Então, é uma coisa que é espiritual, é real. O mundo espiritual é mais real. Esse Frank Peretti, quando escreve esse livro de Este Mundo Tenebroso, eu tinha aqui na biblioteca, deve ter ainda na biblioteca aí, daí, deve estar até bem, já muita gente leu, você vai ver lá, você tem uma ficha, que antigamente eu tinha uma biblioteca aqui dentro, que eu gostaria muito de ter uma biblioteca, que eu prestava o livro para as pessoas lerem em casa. Esse livro está lá, ele estava lá. E ele explica claramente sobre esses riscos de você saber a luta espiritual que existe no mundo. Né? Ele é perfeito? Não, o livro tem falhas, com certeza todo mundo escreve, entendeu? Acabou que eu fugi do raciocínio onde eu estava. Pergunta, Alexandre, eu volto. Quando eu fizer uma pergunta, às vezes eu fujo, eu começo uma história e não termino. Você pode me ajudar, tá? Qualquer um pode me ajudar. Pode falar. Na pregação é que não dá, né? Eu pergunto depois do culto. Fala. Lembrando também da questão dos dois exemplos, né? De Jesus, né? Que quando da autoridade espiritual, quando você está dentro com o Espírito Santo e você tentar fazer algo que você não tem a capacidade para isso. Um dos grandes exemplos é quando Jesus vai expulsar o demônio que nós temos contra ti, já é chegado o tempo, pela autoridade de Jesus. Então, os demônios respeitam quando você tem a autoridade de Jesus e você não está não ter brecha para não sofrer a sequela, como aquele rapaz sofreu, como o senhor falou, que foi parar no manicômio. E o segundo é aquele que aqueles dois irmãos foram expulsar o nome, assim, em nome de Paulo. Aí o demônio falou assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem és tu para querer querer expulsar esse demônio? Porque eles não conheciam a autoridade que Jesus foi dado. Eles conheciam só de ouvir falar, mas não ter a autoridade que Jesus foi lhe concedida. Vocês conhecem esse texto, não conhecem? Atos capítulo 19 fala sobre isso. Né? O filho de um sacerdote, sacerdote judaico,
Chega que ele via Paulo pregar, expulsando demônio, curando enfermo, fazendo isso, ele viu uns caras endemoniados e foi lá. Vamos dizer que é mendigo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Quem é você? Eu conheço Paulo, o demônio conhece a mim, conhece as pessoas que são crentes, ele conhece. Conheço você, conheço Paulo, conheço Jesus Cristo, mas você quem é? E caiu de pau no cara, bateu nele, saiu dali machucado, ferido e tudo, está escrito isso na Bíblia. Então, é uma coisa assim. O outro texto que eu vejo, Jesus Cristo, quando atravessou o mar, aquela tempestade, chora, canta, labaxúria, canta, labaxá. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus atravessou de barco para uma cidade chamada de Gedá, Gadarenos, cidade dos Gadarenos. E lá encontrou o quê? Uma pessoa endemoniada, né, que vivia nos sepulcros, acorrentada, solta porque não tinha corrente que segurava ele, que era um demônio muito forte, e ficou lá e ninguém tirava ele de lá. Quando ele viu Jesus, aí é o mundo espiritual, ele viu, o demônio chegou para Jesus, me deixa em paz, não me tire daqui, Jesus falou assim, eu sei quem você é, falou de Jesus, Jesus olhou para ele, esse aí se chama legião. Sabe o que é uma legião de soldados? São 50 soldados. É muito demônio dentro dele. Para tirar tudo aquilo, só Jesus mesmo. Aí ele falou assim, não me tire daqui, não me tire daqui. Por favor, faça uma coisa. Me mande para os porcos. Jesus olhou para os porcos, uma manada de porcos, falou assim, vai um para cada um. Joãozinho, Francisquinho, Pepipinho, demoninhozinho. Né? Os porcos se caíram numa ribanceira e morreram, todos os porcos. Aí você vê a noção das coisas, até nos animais eles se apossam. Eu já contei uma história aqui uma vez, que o Rafael é testemunha. Rafael é um rapaz que tinha aqui, né, um baterista que tinha aqui, baterista, ministro de louvor, pregador, aí estava lá no Recife. Eu fui numa casa ali onde tinha uma pessoa que eu fui expulsar demônio, era um bar, expulsar, orar para as pessoas, demônio. Quando eu estava passando perto da pessoa, a pessoa caiu endemoniada. E eu orei com a pessoa, aí a pessoa levantou e tal, aí a pessoa levantou, e o demônio voltou de novo e falou assim, eu vou matar ela, não adianta você me tirar dela. Aí eu falei, você mata ninguém, quem mata é Deus, ela só vai morrer se Deus. Eu falei, e você sai desse... Quer dizer, não se deve nem conversar com o demônio. Eu falei, sei lá por que eu falei, e mandei ele embora de novo. O cachorro se levantou contra mim, com os dentes para fora, aqueles dentes, veio para cima de mim. Rafael estava olhando, eu fui, em nome de Jesus eu te repreendo. O cachorro caiu no chão, vem, e o demônio saiu do cachorro. Então, isso é verdade, isso é Bíblia, é verdade. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não quero nem perguntar, eu quero falar o seguinte, que a questão é a questão de o perigo da gente ajudar a trazer uma pessoa dessa, seja um homossexual, seja um alcoólatra, seja qualquer coisa, levar para dentro de casa, se a gente não tiver realmente firmado, e isso é fato, sai dele, o que está nele não quer sair. E se eu estou ali para ajudar a tirar, com certeza Satanás vai vir para cima de mim com tudo que ele pode, porque ele não quer só destruir a pessoa, como também vai querer me destruir para poder não ajudar aquela pessoa. Então, isso também é um grande perigo. E a intercessão, foi tudo isso que eu já aprendi sobre isso. Às vezes a gente leva certas coisas, não leva tão... Ficar numa intercessão não é brincadeira. Essa é a atalaia. É o primeiro que fica na frente, como diz no Antigo Testamento, aquele que fica vigiando o inimigo entrar. É o atalaia. Entendeu? Como está explicando lá. Mas voltando aqui, mas eu vou voltar para o texto. Mais alguma coisa? Eu vou voltar para o texto, que eu falei assim, ó, que eu só falei isso aqui, ó. E em seu nome expulsamos demônios. Eu não quero dizer que uma pessoa, crente, não pode expulsar demônio. O crente A, B, C, D. Se a pessoa, eu vi uma vez um testemunho daquele ex-Jorge Oxu, como é que era o nome dele? Você conheceu, você chegou a pegar ele aqui, Jorgeval, irmão Jorgeval, pastor Jorgeval. Ele veio aqui, ele contou, eu creio que é verdade, que ele era dono de um centro, né? E dentro do centro espírita, uma pessoa entrou e queria falar com ele não queria falar com a pessoa, deixou a pessoa esperando. A pessoa falou, você não vai falar comigo, eu estou precisando de um trabalho assim, assado. Rapaz, você tem que esperar, e começou a discutir com ela.
Aí ele falou, você sabe uma coisa, você sabe com quem está falando? É Jorgeval, como o Exu. Eu vou chamar o Exu, vou chamar aqui uma entidade, eu acabo com você agora. Aí ele ficou com medo, o rapaz. O rapaz era desviado. O rapaz chegou e falou assim, se ajoelhou, Senhor, me perdoa meus pecados, mas eu sei que ele está me ameaçando de morte. Eu sei que ele pode fazer isso, mas eu sei que o Senhor pode me livrar. Eu peço perdão dos meus pecados e entra dentro de mim, me ajuda, me dê força. E repreendeu aquela entidade, ele caiu no chão, não conseguiu levantar. O próprio Jorgeval falou isso. Não quer dizer que é você, mas eu não vou trabalhar em libertação. Mas se tiver um confronto, você que tem Jesus no seu coração, tem autoridade para expulsar. Não estou dizendo que você vai expulsar e depois vai carregar para dentro de casa para tentar trabalhar. Por isso que a gente quer trabalhar com pessoas que tenham capacidade. Também, como eu falo, às vezes eu gosto, vamos botar a gente, mendigo para aqui para dentro, para a gente da igreja, para dormir. É perigoso, não é? Tem que ter um local apropriado, com pessoas preparadas para poder trabalhar. Inclusive, eu gosto muitas pessoas fazem isso. Geralmente, quem sai dessa sarjeta tem noção de trabalhar com essas coisas, entendeu? Então, amados, expulsar demônio não quer dizer, expulsamos demônio não quer dizer que você está salvo, não. É isso que eu estou colocando aqui. Jesus falou, eu não te conheço. E em teu nome fizemos muitos milagres. Amado, se Jesus quer curar uma pessoa e você orar para essa pessoa, Jesus vai curar essa pessoa. Pastor, mas eu não sou o senhor, não sou o outro ali, não sou o intercessor, não sou orar. Meu irmão, se Deus quiser usar você, você vai orar e a pessoa vai ser curada. E Jesus vai querer mostrar para você que você pode trabalhar na obra de Deus. A obra de Deus é para todos nós. Ele fala, de fazer discípulo de todo, de pregar o evangelho a toda criatura. E com certeza você vai encontrar pessoas endemoniadas, entendeu? E vai conseguir trabalhar a sua vida. Não tem que ter medo, não. Você consegue expulsar os demônios. Amém, queridos? Agora, eu tenho pregado isso aí. Geralmente eu falo muito sobre isso e falo até... A última vez que eu preguei quarta-feira aqui, que eu falei, eu nem lembro que eu preguei bastante coisa aqui, quarta-feira foi muito bom. Eu falei, Davi, quando chegou para expulsar, matar Golias, ele não foi em nome dele, não, ele foi num exército que estava com ele que matou. A força que a pedra bateu nele não foi uma força só dele, foi a força de Deus. Então, quando a gente vai lutar contra o demônio, a gente não luta sozinho. Quem peleja por nós é Jesus, como você falou. É isso mesmo, é em nome de Jesus. Agora, você sabe que o nome de Jesus é poderoso? Nós cantamos aqui hoje. O nome de Jesus é poderoso. Amém, queridos? Então, amados, o que eu estou falando para vocês, nós temos que ter uma régua alta para salvar. Não basta fazer milagre. Não basta ser um crentão. Não basta ser... Não, você tem que estar na presença de... E aquele que está em pé, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Cuide-se para que não caia. Cuide-se. Qualquer deslize, qualquer desvio, você pode receber uma afronta. E as afrontas surgem. Né? Nós temos que estar firmes na presença do Senhor. E em seu nome fizer um milagre, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque eu já vi pessoas que expulsavam demônio de muita gente. E conheci pessoas pessoalmente, falei, meu, não é possível. Como é que... Não, aqui, rapaz, isso aí é... Tem gente que, infelizmente, é assim. Engana. E às vezes não pode ser seguidor de homens. Tem que ser seguidor de Cristo. Como eu digo sempre, o bom pastor é Jesus. Eu não sou o pastor de vocês, é Jesus o pastor de vocês. Quando eu discipulo vocês, eu não discipulo para mim, eu discipulo para Jesus. O bom pastor é Jesus. Não quer dizer que eu sou ruim, não, pô. Eu sou muito bom. Eu, pelo menos, não procuro errar em nada. Procuro ser o menos pecador possível. Mas recebo afrontas que fico assim, eu falei, meu Deus, por que Deus? Há pouco tempo agora, eu estava falando até com uma irmã, que eu falei, meu Deus, você viu uma afronta, uma difamação grande. Eu falei, como é que pode isso? Nem me conhece, nem sabe o que é o direito. E eu, nem vou falar, deixa não, pode ir. Vamos passar aqui, Tiago. Hebreus 10, 25.
Chegasse no horário, não ia perder a... Entendeu? Chega atrasada e... Ó, pastor, peço perdão. Me perdoa. No caso, expulsar o demônio, né? Quando você expulsa um demônio em nome de Jesus, você está expulsando o demônio em nome de Jesus. Então, aquele demônio não vai voltar para a pessoa. Quem Pode disse que entrar não? outro, mas aquele demônio que foi expulso em nome de Jesus não entra. Não, aquele não. Gente, é em nome de Jesus. Peraí. Eu já falei sobre isso. Não, eu já falei sobre isso. Eu te explico depois. Não vou atrasar muito. Está escrito na Bíblia. Se quando você expulsa o demônio na pessoa e deixa a casa varrida e adornada, você procura aí, pode ver. Não, volta ele mais 7. Está escrito na Bíblia, eu não posso ir contra a Bíblia. Rosimar, vê na Bíblia, procura no Google aí. A casa varrida e adornada. Pode você botar no Google que você vai ver o texto. Eu não posso ir contra a Bíblia, entendeu? Volta ele mais 7. Não quer dizer que você tem a autoridade de expulsar, saiu e não volta. Volta sim, volta ele e volta mais 7 e é pior ainda. O estado fica pior ainda. Amém, querida? Amém. Vê na Bíblia, se vê na Bíblia você vai ver. Não posso ir contra a palavra de Deus. Não deixemos de nos congregar. Olha só outra coisa aqui, a régua da igreja. Tem gente que fala, não vou à igreja hoje não, quem vai pregar não sei o que. Oi? Pegou o texto? Deixa ele botar ali, bota o texto aqui, Tiago. Deixa eu botar ali. Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí. Quer dizer, o próprio demônio que saiu, ele volta para a casa dele, tá bem? E voltando, encontra varrida e arrumada, olha só. Então ele vai, leva consigo, quer dizer, aquele que estava lá, ele leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então não posso falar outra coisa contra. Que fica parecendo, eu entendi o que você falou. Você quer dizer que a pessoa com ter autoridade expulsa o demônio. Por isso que eu falo, libertação não é expulsão de demônios. Libertação não é expulsão demoníaca. É muito bacana. Você vê aqueles shows, né? Em nome de Jesus, deita agora no chão, levanta, show, saiu. Se deixar a pessoa andar aí, ela pode perder, voltar tudo de novo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Libertação não é só expulsão, mas tem que expulsar. Mas a primeira coisa que você faz, fala de Jesus para ela. Eu fui a Macaé uma vez, até com o irmão Valmir, esse que falou de Jesus para mim, tive a oportunidade de orar com ele. Ele trabalhava com libertação. Né? Ele gostava, engraçado que ele gostava, ele pisava no pé da pessoa e botava a mão na cabeça. Parece assim, ó, ele não vai sair por aqui nem por aqui por baixo. O demônio vai ter que sair pelo nome de Jesus. Eu achava ele bacana, um homem de Deus, fundou igrejas. Aí eu fui com ele orar, ele falou, aí vinha aquela fila, ele tinha bastante gente, achei bem conhecido lá em Macaé, aquela fila de gente. Ele falou assim, ó, um para você, outro para mim, um para você e para mim. Eu fiquei de um lado orando. Aí ele estava orando com uma e endemoniou. Ele falou, poxa, toda vez que eu oro com essa mulher está endemoniada. Eu falei, Deus falou comigo alguma coisa aqui, posso orar por ela? Pode, posso. Minha irmã, quero perguntar uma coisa a você. Sabe ouvindo o que eu estou falando? Se Jesus quer, comecei a pregar para ela, falar uma palavra curta para ela. Eu falei assim, posso tirar o demônio que está no teu ouvido? Tirei. Sai. Agora ouve. Aí falei de Jesus, ela começou a chorar, se arrependeu, chegou no chão, aceitou Jesus ali naquela hora. Ela não tinha aceitado Jesus de coração. Agora ela não vai pegar mais demônio. Quando a pessoa aceita Jesus de coração, crê no Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9, acho que eu tenho no meu texto. Crê no Senhor Jesus, confessa Jesus de boca. Em 1 João também fala sobre isso. Se você confessa que Jesus Cristo veio em carne e sangue, e morreu e ressuscitou, o diabo, ele não pode dizer que você confessa isso e aceita no seu coração, se arrepende dos seus pecados, esse demônio não volta mais. Não volta mais. Entendeu? Ele habita dentro de você. Jesus habitando dentro de você, acabou. Não tem como. Amém, queridos? Pode voltar lá, Tiago. Vamos lá. Opa.
Adianta para mim. Então, amados, a régua, o título dessa estudo que eu estou falando é que a régua da salvação é muito alta, né? Já passei esse, mais um. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Admoestar, né? Falar com a pessoa, orientar a pessoa, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Engraçado que ele estava pensando que o dia Jesus já estava voltando, mas não importa, hoje nós temos quase certeza que ele está voltando. Então não deixemos de congregar, como alguns façamos admoestações, ainda mais que vocês veem o dia que se aproxima. Eu estou lendo aqui, mas eu peguei um vídeo, não sei se vai dar tempo de passar um vídeo, depois eu te mando, está aqui no meu celular, para falar algumas coisas aqui, ainda mais para jovem, que é importante. Porque se continuarmos, façamos admoestações ainda que... Então, amados, a congregar, o diabo não quer que você congregue. Quem perdeu o culto de quarta-feira aqui, eu assisti de novo em casa, porque não era eu que estava pregando. Eu estava muito mal quando eu saí de casa. Mas a coisa foi tão forte que Deus me usou de tal maneira que eu fui ouvir de novo a pregação, botei os vídeos aí por um monte de lugar, porque eu me senti ali, eu falei, carambola, Deus falou muito, né? Antônio estava aqui, eu lembro as pessoas, Deus falou muito ali. Aí chegou até ali fora, 2 pessoas que eu orei, 2 pessoas que eu tirei 3 demônios da pessoa, ali fora. A coisa foi tão forte, a coisa de Deus nos usou de uma tal forma que eu falei, poxa, não deixe de congregar, que você pode perder uma palavra que às vezes você não vai ouvir mais. O rio que corre da fonte, ele passa uma vez. A água que passou hoje, que está passando agora aqui, ela não passa de novo. Ela não passa de novo. Porque a fonte, o rio vem correndo. Por isso que Deus é o rio que corre do trono. Ele vem e passa. Não tem essa água que está passando, já não voltou, vai vir outra água da fonte. Tudo que você... Não estou dizendo que você vai ficar morando dentro da igreja, não, porque a igreja é você. Mas não perca uma administração, principalmente de onde você chegou ali na frente e falou assim, eu prometo estar fiel, fazendo os dízimos, oferta, fazendo isso, assistindo os cultos, participando dos eventos. Amados, isso é palavra sua. O que é voto de tolo? A Bíblia fala de voto de tolo. Meu Deus do céu. Amém, queridos? Amém. Sim ou não? Então não deixamos de congregar como é o costume de alguns, que o dia se aproxima, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Que isso, pastor? Alguém chegou para mim esse dia, eu fiquei falando isso aí, falei assim, meu irmão, agora eu sou batista. Falei, você é batista? Mudou? Não é uma metodista? Não, sou batista. Uma vez salvo, salvo para sempre. E cuidado, hein? Porque a Bíblia diz aqui, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois, volta. Depois de termos recebido o conhecimento, você tomou o conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Deus, amém? Depois de ter conhecido o conhecimento da verdade, recebido o sacrifício pelos pecados, recebendo o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O sacrifício que Jesus fez já não tem mais valor. Ele morreu, entendeu? Então, a única pessoa que já não conheceu a verdade e continua pecando de propósito, você pode pecar sem querer. Se às vezes nós pecamos. Quem diz que não é pecador é mentiroso. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A régua pode falar, a régua o caminho é estreito, estreito, estreito. Ninguém falou, a régua o caminho é estreito, amados. O julgamento meu, o julgamento seu, o julgamento de homem é trapo de imundícia. Agora, o julgamento de Deus é perfeito. O que acontece aqui? Vamos lá, pessoal. Aí o juiz vai...
Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre. Isso aí ele está trazendo, o autor de Hebreu está falando lá como é que era antigamente. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou, ou na outra versão está calcou, o Filho de Deus, profanou o sangue da nova aliança, da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Meu Deus do céu. Ah, pastor, mas como é que eu não vou insultar? Eu nunca vou falar. O negócio está dentro da gente. Se fizer alguma coisa de propósito, se pegar alguma coisa, ah, mas eu não estou gostando do irmão tal, não estou gostando daquilo, não aceito. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou isso para mim. Eu falei, Jesus que falou isso. Jesus está errado. Eu falei, meu Deus. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés sem misericórdia, imagine quanto mais severo será, né? E 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu falo isso não para afugentar, para machucar ninguém, ferir ninguém, é para dizer que a régua, esse ano eu quero botar essa régua mais lá em cima. Santidade para servir a Deus. Por quê? Porque se eu botar uma pessoa fora da santidade, está difícil. Eu quero separar pessoas santas. E é engraçado que eu cheguei hoje aqui, vocês estavam santo, orando só sobre santidade. Eu falei, glória a Deus. É bênção pura, é isso mesmo. Sede santos, porque eu sou santo. Passa, Tiago, senão eu não vou terminar no horário. Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Continua. Romanos 10, 9. Se com a boca confessar como Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Isso eu falei antes. Mas a régua é alta, né? Marcos 13, 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Deixa nesse aqui. Uma coisa interessante, amados. A gente não pode fazer média com pão e manteiga com o nome de Jesus. Tem gente que não vai gostar. Tem gente que repara você. Aonde, no trabalho, no colégio, que você é de Jesus, você é outra criatura. E vai ter perseguição. E agora, ultimamente, estão querendo criar leis de perseguição. E vai se criar. E a gente vai ser odiado. Vai ser perseguido. Então tem que preparar a igreja para isso. Pode passar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É um trecho da Bíblia que aparece em Mateus 24, 13 também. Pode botar. A perseverança é considerada um segredo da vida cristã, sendo a única forma de alcançar o céu. A verdadeira fé é aquela que permanece firme e frutífera, mesmo diante das adversidades. Eu não botei o texto aqui de João 15, que ele falou, aquele que não der fruto, ele manda cortar. Então eu quero ver se você está dando frutos. Ah, pastor, antigamente o pessoal não querendo falar mal, não vou nem falar de denominação, falou assim, mas eu dou fruto, pastor, fruto, alegria, paz, longanimidade, bondade, esses frutos que eu tenho que dar. Não, esses frutos têm que estar dentro de você como atributo do Espírito Santo, como coisas que o Espírito Santo tem que fazer em você, você tem que ser assim. Evidência, com certeza. Agora, fruto é filho para Deus. Todo mundo tem que ganhar filho para Deus. Você nem imagina como vai ser bom para você. Você fazer uma reunião na sua casa, na padaria, na casa de outro, e ganhar uma vida, discipular essa vida, e quando essa vida começar a ela mesma querer frutificar, meu irmão, você não entende, é uma coisa só vendo para ver, para crer. É maravilhoso você ver uma resposta, depois lá na frente, de essa pessoa chegar para você, poxa,
bendito teu nome, que você apareceu na minha vida e mudou minha vida. Encontrei esses dias agora uma pessoa, a vida mudou completamente da pessoa. Eu fiquei, é muito bom, mas é a coisa mais maravilhosa fazer um filho para Deus. Então, Jesus não veio fazer mais filho aqui. Jesus foi o filho que deixou o filho dele para dentro de você. Está dentro de você, está dentro de mim, e ele quer se manifestar ao mundo, se você deixar. Então, a perseverança é considerada o segredo da vida cristã, sendo a única forma de alcançar o céu. Por quê? Você tem que perseverar até o fim. A verdadeira fé é aquela que permanece firme e frutífera, mesmo diante das adversidades. E está aqui um testemunho. Eu chego em casa, eu vou para o trabalho, eu trabalho aqui agora. Eu sei a pressão que eu sinto. Mas eu creio que estou curado. Mas eu sinto, a vontade minha é não parar com tudo quanto é. Eu fico orando a Deus para parar, para não fazer mais nada. Nem procurar médico, nem nada. Fui procurar agora, sexta-feira, o médico ia botar um catéter em mim, para poder fazer quimioterapia. Aí o médico me atendeu quarta-feira, para botar o catéter ontem. Ontem, né? Eu fui no médico, o médico olhou lá, viu os meus exames. Começou aí, eu falei, Deus está nesse propósito, Deus fala comigo. Ó, o teu sangue deu um... O médico, o oncologista, falou para mim que eu tinha que... Não, deu assim, ok. Eu falei, deu ok, tudo bem. Eu fui lá no médico, o médico foi lá, ó, não está ok não. Eu falei, o que houve? Teu exame não está bom para fazer teu sangue, não sei o quê, o percentual de coagulação, não sei o quê, papapá. Eu falei, cara, você pode dar, se botar um catéter, vai furar uma veia lá dentro, uma veia de grosso calibre, para poder botar em mim. Tudo isso está na cabeça, eu passo lá para cima. E ele falou o quê? Não posso botar. Eu falei, tem alguma coisa, Deus quer fazer alguma coisa. Então, eu estou nessa... Mesmo diante das adversidades, eu não posso perder a fé. Não posso deixar de ser Jesus. Ainda fala assim de manhã, diabo, você pensa que eu vou chorar e vou pedir alguma coisa, vou blasfemar contra o meu Deus? Nunca! E quero que vocês sejam fortes em toda e qualquer situação. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo. Faça o melhor para Deus, irmão. Pode passar. A perseverança é importante porque é mais fácil estar com Deus nos momentos de alegria do que permanecer fiel aos princípios da santidade com Ele em meio à tribulação, difamação, traição e etc. É muito difícil. É muito difícil. Mas é aí que você é aprovado e aprovado por Deus. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar da palavra da verdade. Não estou falando que é fácil. Para mim não é. Que já tem 30 anos de evangelho, não é fácil. Pode passar. Difícil é continuar com ele na dor e na tristeza. A Bíblia também fala sobre perseverança em Lucas 8,15, onde Jesus diz: e aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, conservam o coração honesto e sincero e dão fruto com perseverança. Amados, isso é tremendo. A semente caiu na boa terra, a terra somos nós. A semente é a palavra de Deus. Jesus explica isso na parábola da semeadura. Então, caiu num coração que produz muito, mesmo em qualquer situação. Se você tem um coração honesto e sincero, você vai dar fruto. Pode passar. Mateus 24, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, depois que vai vir um fim. Eu gosto muito desse texto, mas porque depende de nós. Depende de nós. Nem sei se essa música é evangélica, é? Misericórdia. Não. Nem é evangélica essa música.
Mas depende de nós. Estou fazendo um plágio aqui, que não sei. Depende de nós, amado. Não depende de Cristo para pregar o evangelho no mundo, depende de nós. Como é que vai ser pregado no mundo todo? Depende de nós. Nós é que temos que fazer isso. Se a gente não consegue pregar nessa comunidade aqui, não ganhar essa comunidade, tem que ganhar essa comunidade para Jesus. Pastor, mas tem gente que não quer. Tudo bem, mas tem gente que quer e está precisando. Pode passar. Levítico 11:44. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Portanto, se consagrem, ô glória. Sejam santos, porque eu, Deus, sou santo. E não se contamine por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão. Serpente que rasteja, né? Pelo diabo. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, qualquer pessoa não pode contaminar você. Se você deixar sua mente aberta para isso, você vai se contaminar. Pode passar. E para encerrar, Pedro, né? Ele fala também sobre, mas como é santo aquele que vos chamou. Quer dizer, aquilo Levítico é Antigo Testamento, Pedro é Novo Testamento, Nova Aliança. Então Pedro fala a mesma coisa. Como é santo aquele que vos chamou. E Pedro fala com embasamento de que ele foi discípulo e ele pecou, errou, negou Jesus. Mas ele não tinha recebido o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo veio depois do Pentecostes. Mas ele se preparou. Sede vós santos, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Seja santo em tudo que você fizer, né? Não possa pecar de propósito. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Ele repete lá, ele lia a Bíblia, né? Falar nisso, eu preparei, mas não estou conseguindo fazer com alguém, estou precisando de ajuda para alguém botar todo dia. O único negócio para a gente fazer, eu peguei vários planos de leitura da Bíblia, para a gente poder começar agora, segunda-feira, a ler. Mas aí tem que, o único jeito é botar no boletim os textos que a gente vai ler toda semana. E eu não posso fazer isso, eu não tenho condições. Então eu pedi alguém para, se alguém quiser botar toda semana, ler Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, a primeira semana, até de segunda a domingo. Depois Gênesis, tal. Ou então começar de Mateus, que eu gosto mais de Mateus, começar de Mateus, o Novo Testamento. Mas eu estou pedindo a alguém que quiser me procurar, porque eu sou o santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra, como diz Heresiastes, pastor Luiz, que não tinha ali, né, toda a terra, eu que acrescentei. Acrescentares, pastor Luiz. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero muito, Pai, que todos sejam salvos, que todos frutifiquem. Eu não excluo ninguém, Pai. Quem se exclui é cada um que quer se excluir. Por isso, Senhor Deus, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos, para que haja, Senhor Deus, o teu mover este ano de 2025 aqui na igreja, que no final do ano nós possamos ver o que o Senhor fez através da igreja. Desses que aqui estão, Senhor Deus, daqueles que estão de noite, que vão aceitar esta palavra, Senhor. Por isso, Senhor Deus, tenho pregado repetidamente, várias vezes, sobre essa missão da igreja, de ganhar vidas para o teu reino. Mas precisamos nos santificar, precisamos ter certeza daquilo que vamos pregar, que é a salvação, que é a ressurreição, para que quando formos confrontados não tenhamos dúvida de dizer, eu creio, eu aceitei Jesus, eu sou separado para Deus, eu não quero mal de ninguém. Senhor, fala com cada um de nós, Pai. O principal objetivo de estarmos na igreja não é senão outro, salvar vidas para o teu reino. Aqui, Pai, só tem crente, Pai. Eu estendo as minhas mãos e peço o teu poder, Pai.
a tua glória sobre eles. A nuvem de glória, de poder, da ação do teu Espírito Santo na vida deles. Se alguma coisa venha a interferir, caia por terra em nome de Jesus. Que, Pai, como foi orado aqui de manhã, Pai, sejamos santos porque o Senhor é santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, Senhor Deus, fala conosco, ajuda-nos nesta missão, porque não existe outro caminho, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro local senão a igreja do Senhor, que foi aberta para isso, Pai, para salvar vidas, para pregar-se o Evangelho, para viver o Evangelho aqui, tanto através de louvor, tanto através de oração, tanto através de palavras, principalmente na casa das pessoas, aonde quer que colocamos a planta dos pés, sejamos um instrumento seu. E não importa o que vamos fazer, importa que estejamos unidos para fazer, com o mesmo propósito, na mesma direção. Portanto, me ajuda, Pai, me dê forças. Abençoo o Alexandre Cadengo, que estará comigo aqui este ano, Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, possamos estar unidos neste mesmo propósito, para que caminhamos juntos, eu como pastor titular, ele como meu ajudante, para que possamos ver a tua glória se manifestar em toda a igreja, em todo o território onde colocarmos a planta dos pés. Faça-se a tua vontade e não a do pastor Luiz, a do bom pastor Jesus, a palavra de Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Dê uma salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, queridos? A ti eu darei, porque dono de nada sou, pois eu sei que o seu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Vou saber que as janelas dos céus estão abertas para que a minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a nossa herança. Para ser a nossa herança. O melhor a ti eu darei, porque dono de nada sou. Não importa o amanhã, o futuro é somente céu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Vou saber que a janela dos céus estão abertas para que a minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a nossa herança. Para ser a nossa herança.
já está ouvindo a oração do seu povo. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, ó Deus, entregando esses pedidos em Tuas mãos. E Tu sabes, ó Pai, o que foi colocado ali. Também sabe, ó Pai, o que passa nos nossos corações, em nossas mentes, os nossos pedidos. E nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus de milagre. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que abre portas de emprego, Tu és o Deus que pode todas as coisas, porque o Senhor é o Deus do impossível. E aquilo que não está ao nosso alcance, não está a nossa vontade, Senhor Deus, Tu pode, Senhor Deus, porque Tu transforma, Tu muda situações, assim como está no coração do pastor, que ele já foi curado, ó Deus, nós também estamos com essa certeza, ó Pai, porque Tu está no controle de todas as coisas. Entrego, Senhor Deus, a Ti, mais uma vez, esses pedidos com a certeza, ó Deus, da vitória do Teu povo, com a certeza da vitória da Tua igreja, porque Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de hoje, será o Deus de sempre. Muito obrigado por este momento, ó Pai, que podemos aprender de Ti e que possamos, ó Deus, como falei, sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, oro por pelos dízimos e ofertas que o Teu povo Te entrega neste dia, pedindo que abram portas de emprego, que habilitem e possibilitem que os nossos irmãos consigam ofertar, dizimar. Senhor, em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Abrindo as portas, dando possibilidade de que possamos contribuir, fazer este mandamento, né, aqui na casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mas que esses nossos celeiros sempre, nunca deixe faltar nada. Pois somente assim, Senhor, alegrará não só o nosso coração, mas nossas vidas. Abençoa todos aqui, Senhor. Fortalece os que hoje estão com emprego, sem emprego, não importa, Senhor. Dá-nos força. Ser conosco, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
ó Pai.